Olá pessoal, vamos para mais uma produção. Comecei aqui medindo o meu bastidor de madeira para esse painel sublimado de xadrez. É um painel muito bom por conta da estampa. Ele eu estou fazendo sob medida. É a madeira de pinos, fazendo no prego para poder facilitar a minha desmontagem. O local não tem vento, nem preciso tanto prego assim. Coloquei um tecido preto no fundo, por conta que o local passava uma claridade, esse tecido era bem transparente. E ali eu agora vou fazer a minha sobreposição. Tecido de malha. Esse painel foi comprado pelo Mercado Livre e cada vez mais eu tenho comprado estampas neutras para que eu possa reutilizar de uma forma muito mais eficiente, coerente, fazendo o meu dinheiro girar. Então fiz ali todo o meu grampeamento e levantei esse painel para fechar a parte da casa ali que tem uma porta. O que eu fiz? Eu amarrei na parte de cima e grampeei no meu painel. Então depois eu comecei a aplicar o carpete, você pode passar a fita dupla face, ali tudo certinho para colar. Comecei a dispor os meus módulos, prendi o número 1, escondi os fios, prendi o sol e comecei a prender a minha mesa envelopada, que é um quadrado de madeira com os pés e o tampo encaixado. Após isso eu comecei a forrar com um tecido de cetim, ao contrário, para o lado brilhoso não ficar aparecendo, e aí com isso eu fiz um balcão e eu gosto muito porque traz volume para minha decoração. Após isso eu comecei a dispor os mobiliários laterais e isso é muito legal porque se eu fosse fazer uma festa somente com módulos, visualmente ficaria menor. Então quando eu trago uma mesa ali, que era inclusive uma mesa muito barata, feita com compensado e pinos, o mesmo pinos que faz o painel inclusive, tudo desmontável, fácil de transportar, e ali com isso eu coloquei a minha mobília e depois no final você vai ver que eu levo até para o canto da parede e o canto do painel para que eu tivesse uma movimentação muito maior. Aí eu estou sobrepondo alguns cubos de madeiras de alturas diferentes para eu colocar o nome da criança, já que o tema era um tema diferente que a mãe escolheu, 365 dias felizes com Jesus. Agora eu comecei a dispor as peças, e aí são arranjos que já vem pronto. Esses arranjos eu não montei para esse evento, e ali eu trabalhei com 2 vasos de cristal intencionalmente diferente para fazer uma mesa mais desconstruída, porém na mesma altura, e comecei a fazer a minha disposição. Trabalhei com algumas bandejas de nuvem, bandeja de MDF, de porcelana, peças de cristal como você viu no vaso, para trazer ali um ar diferente dentro da minha decoração, e também algumas peças plásticas para poder complementar o meu projeto. E eu fui fazendo toda a disposição de peças para poder fazer o preenchimento e depois receber os doces. Teve esse tom de azul para quebrar toda a paleta clarinha que nós trabalhamos na decoração como um todo, e coloca a peça para lá, coloca a peça para cá, enfim, até encontrar a composição correta. Inclusive eu ensino no curso de montagem como você pode fazer essa composição de peças de forma harmoniosa, quais são os segredos que estão ali por trás, e eu fui montando tudo certinho para ter ali uma disposição de peças bem legal. E você observa que não tem um doce e a mesa já começa a ficar linda. Então a sua festa precisa ser linda, mostrar que você entende das técnicas mesmo sem depender de um doce do seu cliente. Então eu continuei fazendo a minha disposição. Você observa que ficou tudo muito bem preenchido, todas as peças visíveis, e eu comecei a fazer a composição dos módulos laterais que ficaram próximo ao meu painel. E agora você consegue ver como ficou toda a disposição das peças e dos módulos à frente, em cima de cada caixinha forrada com tecido de Oxford. Eu coloquei uma pecinha decorativa como se fosse um brinquedo, já que o tema era 365 dias feliz com Jesus. Foi o tema que a mamãe escolheu, trabalhar de salmão, verdinho água, azul royal, e assim a gente fez a nossa composição, trazendo volume com mobílias extremamente simples, sem nada, nenhum bicho de 7 cabeças, sem nenhum investimento muito caro. Enquanto isso, os balões já estavam sendo inflados e amarrados todo o esqueleto, e a gente ia fazendo assim, dessa forma, para ganhar tempo, enquanto eu fazia toda a composição de mesa lá. A gente consegue assim agilizar todo o processo de montagem. Como é que fazemos esse balão? Em dupla, para render mais, e vamos ali fazendo todo o esqueleto do balão, e depois já aplicamos no painel, deixamos à espera, e de 2 em 2 nós fazemos essa corda de balão, e depois nós vamos fazer uma sobreposição.
A mesma coisa com o painel, eu fui colocando a espera, que é aquele cordãozinho que a gente grampeia para amarrar, e vai colocando o esqueleto dos balões, depois vai acrescentando balões para alcançar o resultado que a gente espera dentro do projeto da nossa decoração. E agora eu vou mostrar para você como que faz um balão de caixa de presente. Eu peguei aqui um cilindro, na verdade é a base de um poço cenográfico, forrei com tecido, grampei um cordãozinho, encapei o cano de PVC com tira de tecido, um pedacinho de tecido comprido, e ali ó, eu amarro esse cano como se fosse as bases, as cordas de um balão de ar quente. Você pode inclusive envolver o cano com a própria corda de sisal para trazer uma realidade muito maior. Eu utilizei tecido mesmo, e essa aí ficou na entrada uma escultura de balões gigantes, mais de 2 metros de altura. Eu amarrei o cano ali na lateral, e com isso eu consegui colocar a estrutura onde eu vou colocar um aglomerado de balões na parte superior para poder receber os balões. E o que eu fiz? Ainda do mesmo estilo, peguei todo o esqueleto que foi feito de 2 em 2. Eu comecei a enrolar como se fosse uma espécie de rocambole, vamos dizer assim. Eu amarrei gargalo com gargalo e fui envolvendo, como você está vendo aí, como se fosse um caracol. Eu enrolava um pouquinho e amarrava ali com gargalo. Para quê? Para que eu conseguisse uma forma mais arredondada. Então isso facilita muito, inclusive até para fazer uma árvore. Isso pode te auxiliar muito ali na sua montagem. E não tem segredo, isso aí girando, como você está vendo no vídeo, puxa o gargalo do que já foi enrolado com o que está sendo enrolado, e você vai fazendo isso sucessivamente. Vai chegar uma hora, quando você já definiu o diâmetro dele, que você vai agora enrolar para o lado oposto. Ou seja, você enrolou em um sentido e agora você vai meio que envolver esse círculo que já está feito, para que você consiga ter volume dos dois lados da sua estrutura de balões. E você vai entender isso já já quando eu começar a enrolar aqui essa lateral. Pronto, ó, fiz o primeiro círculo. Continuo a minha amarração, isso precisa ficar muito bem amarrado, bem justinho. Por quê? Porque vai ficar na entrada, é muito balão junto e pode acabar voando. E se o balão ficar todo frouxo, vai ficar com um aspecto não muito legal. E agora você vai fazer, como eu te falei, envolver para o lado contrário, ou seja, você fez praticamente uma moeda, vamos dizer assim, uma moeda feita de balão, e agora você vai para o lado oposto, para dar volume dos dois lados. E depois que isso estiver pronto, você vai fazer aplicações preenchendo as partes que ainda não estão arredondadas. E aí, ó, como eu falei para você, continua sendo amarrado gargalo com gargalo. Ah, Joel, tenho dificuldade de fazer. Você pode amarrar com balão 260, também dá certo, tá? Pode amarrar, inclusive, até com o próprio cordão. Eu amarro gargalo com gargalo, é muito mais rápido, é muito mais fácil, e eu tenho essa agilidade e essa facilidade. Você tá vendo? Você consegue entender como é que eu vou amarrando para que eu consiga esse aglomerado de balões com uma facilidade muito maior. Após que você tiver feito isso, você vai prender lá na sua estrutura, naquele cano, lá no cestinho que você já colocou. Ah, inclusive aquele cesto, ele pode ser feito também de cestaria de verdade. Vai depender muito ali da sua verba, o que você quer fazer. Eu gosto muito de reaproveitar o meu material para que eu tenha ali esse uso. E aqui, ó, o resultado para você ver como fica. Tudo aglomerado, como se fosse uma esfera feita de balões. Você pode, inclusive, se quiser arredondar mais. Eu não arredondei muito todos os lados, porque ia ficar encostado no portão. E se eu arredondasse para todos os lados, poderia atrapalhar muito a passagem, ficaria bem na passagem. E aí depois você vai encaixar ali naqueles canos, pegar um gargalo e amarrar nesse cano que foi feita a estrutura. Simples assim, sem segredo, sem nenhum bicho de sete cabeças. E o que eu te digo é o seguinte: esse estilo de escultura vai valorizar muito mais a sua decoração. Por quê? Porque você traz algo diferente para o seu projeto. Você conta uma história, você traz uma cenografia para o seu projeto. E ali depois, assim como as guirlandas do painel, você vai fazendo aplicações de balões para arredondar e alcançar a forma que você espera para o seu projeto. Poderia inclusive levar esse balão para o cenário principal? Poderia sim. Poderia que esse balão fosse fechado ali, ao invés de aberto e colocar o bolo dentro, se fosse um pouco mais alto, poderia sim. Então você pode brincar com a sua criatividade e levar para qualquer ambiente dentro da sua decoração. Nesse caso, foi a fachada, para que conseguíssemos uma imponência maior dentro desse evento. E aí montamos o cenário de lembranças, não fizemos com estantes, fizemos com módulos de mesa, 4 módulos, para poder
ter o resultado que a gente esperava. Fizemos o cenário em tecido plissado com um acabamento em balões ali na lateral, depois que a gente fez toda essa sobreposição. Colocamos plano de fundo, colocamos piso, colocamos toda a mobília e o contorno de balões, assim como se fosse uma decoração principal. E esse foi o resultado. Nós colocamos ali o número 1 luminoso com a parede de balões, colocamos uma mesinha para as crianças brincarem, desenharem. Eu levei um pouco também dos balões ali para a parede para dar um charme na área onde as crianças iriam brincar. Onde as crianças sentaram era um cubinho de madeira também, no mesmo estilo lá da mesa principal. E assim foi sendo criado esse cenário personalizado, um tema que não é comercial, mas que a gente conseguiu trazer com materiais comuns, um resultado bem legal, bem bonito para um projeto que foi intimista. O cenário de lembranças ali próximo ao cenário das criancinhas brincarem, o cenário kids com livrinhos, com giz de cera, massinha para modelar. E o cenário principal ficou assim, com o totem da criança, o nome da criança, que foi feito em papel para reduzir custos. Colocamos o número 1 luminoso, o céu contando uma historiazinha como se ele estivesse feliz e brincando nesse primeiro aninho de vida dele. Colocamos todos os itens de papelaria, doce modelado, o bolo, e assim a gente foi fazendo toda a decoração em harmonia, como se fosse um quarto de uma criança brincando uma tarde. A gente trouxe essa sutileza, essa delicadeza ao projeto como um todo, para que fizesse sentido o desejo da mãe. Então você consegue perceber que não precisa de um material extraordinário para você fazer uma festa linda.